Estamos aqui na casa do nosso amigo Tião Parreira, morador do distrito de Alto Alegre, um grande líder comunitário. Vamos conhecer um pouco de sua história. Tião Parreira, o povo quer saber como você interessou pela política, sendo candidato 2 vezes a vereador aqui pelo nosso distrito. Começou assim, eu já desde criança, aí com 6 para 7 anos, morava aqui na propriedade do Faquinete e tinha um dos sócios lá, o Mário Gonçalves, que foi candidato a vereador e eu já acompanhava a trajetória dele. Então, durante a campanha dele, um certo dia, eu encontrei ele aqui na rua e eu pedi para ele uma camiseta para mim colocar. E aí ele falou para mim que não tinha camiseta para mim não. Aí eu fiquei meio zangado com aquilo lá, saí. Aí o Mário era candidato da Arena. E eu fui procurar o pessoal do MDB. Aí o pessoal do MDB me deu uma camiseta. E eu peguei, coloquei essa camiseta e estou na rua, fazendo campanha para o MDB. Aí encontrei novamente o finado Mário. E ele achou ruim porque eu estava usando uma camisa da oposição, né? Porque naquele tempo só existia 2 partidos. O MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional. Não existia mais partidos. Então, ainda como você vê hoje, desde aquela época existe isso aí na política. Tem um lado, tem outro. Naquela época existia só apenas 2 lados. Então, eu peguei a camiseta do MDB e estava usando, peguei santinho. E aí eu fui vendo, aquilo ali eu já fui vendo como que funcionava a política. Aí a partir daquilo ali eu fui me interessando, aí fui ficando mais velho, virei eleitor. Aí veio a primeira campanha do Tuca, eu votei pro Tuca e ia vendo como que funcionava a política. Aí veio o Tuca novamente candidato, votei novamente para ele, depois novamente Tuca de novo. Aí na última eleição do Tuca, eu além de ser um eleitor fiel dele, eu também fui o motorista dele. E trabalhei para o Tuca, ele conseguiu, foi eleito vereador e o nosso prefeito não conseguiu ganhar, que foi o Dr. José, mas o Tuca foi eleito vereador e foi também uma grande escola de aprendizado para mim. Aprendi muita coisa durante a trajetória do nosso vereador Tuca. Então, por isso eu fui ingressando, fui vendo e fui me interessando pela política eleitoral. E quando foi no ano de 94, 95, eu comecei a iniciar uma outra atividade. Como eu estava desempregado, aí eu comecei a fazer benefício de aposentadoria, entende? Aí eu ia para Maringá, comecei a fazer aposentadoria do pessoal por tempo de serviço, como trabalhador rural. Aí eu ia para Maringá, levava o pessoal, dava informação e aí o pessoal foi começando a se interessar por mim. Então, aí como eu trabalhava nessa área de aposentadoria, eu também passei a ser um cara mais conhecido, mais procurado. Aí quando foi de repente, em 98, apareceu aqui um assessor do deputado federal Ricardo Barros, me procurando na praça, aí não me achou. Mas deixou um cartão com outra pessoa para que me entregasse esse cartão para mim e procurasse o escritório dele lá em Maringá, que ele precisava do meu apoio. Aí eu peguei esse cartão, como eu ia para Maringá 2 vezes por semana para fazer benefícios de aposentadoria, tanto do povo de Alto Alegre como Colorado, até de demais região aqui. E fui lá no escritório do Ricardo, o Ricardo pegou e falou para mim que precisava do meu apoio aqui, para apoiar ele como deputado federal. E que se eu conseguisse aí uma faixa de 200 votos para ele, eu iria ganhar um presente para Alto Alegre, em troca daqueles votos. Aí eu não dei a resposta para o Ricardo. Falei, bom Ricardo, é o seguinte, eu não posso te dar essa resposta, porque eu não sei se eu tenho voto. Eu apenas, até hoje eu fui eleitor, mas eu ainda não fui político ainda. Aí eu falei, eu vou procurar alguém para ajudar eu. Se eu conseguir alguém para me ajudar, eu vou voltar aqui para poder dar esse apoio para você, com essa quantidade de votos que você precisa, isso e aquilo e tal. Aí tá bom, não fechei acordo nenhum com ele.
Aí eu vim embora para Alto Alegre, cheguei aqui e procurei várias pessoas para que ajudasse eu a ajudar o Ricardo, mas eu não encontrei aqui no Alto Alegre. Aí por fim eu peguei meu carro e fui atrás do Norberto. Fui lá no sítio. O Norberto morava no sítio nessa época. Peguei e falei: ó, Norberto, acontece assim, 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 temos um deputado aí, Ricardo, que pediu apoio para mim, mas eu não fechei acordo nenhum com ele, porque eu até hoje nunca fui candidato, não apoiei nenhum candidato ainda como deputado. Aí eu vim aqui pedir para você, contei a história para ele, que se a gente conseguisse uma quantidade de voto, a gente podia até ganhar uma coisa em troca para Alto Alegre, que a gente ainda não sabia o que podia ser, entende? Aí, contando a história para o Norberto, aí simplesmente a resposta do Norberto foi que iria me ajudar também. Então, pegamos um carro lá e fomos lá para Maringá novamente. Aí chegamos lá, conversamos com o Ricardo e fechamos um acordo lá de a gente conseguir essa votação para ele aqui. Aí viemos embora, fizemos a campanha do Ricardo e tal. Quando terminou a campanha, conseguimos 260 votos do Ricardo aqui em Alto Alegre. Então aí o Ricardo ficou muito feliz e achou que a gente realmente já tinha uma liderança política aqui no distrito. Aí eu peguei, um certo dia o Ricardo compartilhou com aqueles votos. Ele doou para Alto Alegre uma patrulha mecanizada, que foi um trator com mais 4 implementos novo, que custou na época 35 mil reais. A gente colocou aqui essa patrulha, que é um trator, 4 implementos, para trabalhar para a comunidade, entende? Aí, certo dia também fui para Maringá, uma reunião com o Ricardo, porque todo aniversário do Ricardo ele convida a gente, tá? Ele é uma pessoa que ele também dá apoio. E aí um certo dia fui na reunião lá em Maringá com o Ricardo, aí ele me disse que eu seria o candidato a vereador dele. Isso já em 2000. 99 para 2000. Aí eu falei: ó, Ricardo, eu não posso ser o candidato a vereador seu. Ele falou assim: por que você não pode ser o meu candidato a vereador lá? Eu quero que você seja o meu candidato a vereador lá. Aí eu falei: ó, Ricardo, eu sinto muito, mas eu não gosto de passar por cima das pessoas que me ajudam. Então eu tenho um outro candidato a vereador para poder lançar. E eu não posso ser o candidato seu agora, porque eu tenho o Norberto, que ele já vem lutando, já foi candidato em 92 e ele não foi eleito. E quando eu precisei de apoio, eu tive o apoio do Norberto para te ajudar. Então você me entende? Eu não posso ser o candidato seu, mas eu tenho o Norberto, que é o seu candidato. Lá eu vou ajudar ele. Aí ele falou: não, tudo bem, o que você falou está falado. E assim fizemos. Viemos embora. O Ricardo pegou o Partido Progressista Brasileiro na época, que era do Renato Cardoso, passou para mim. Aí eu fiquei como presidente do Partido Progressista Brasileiro em época, PPB. Aí o Norberto, filiado ao partido, lançamos o Norberto a vereador e o Norberto foi eleito vereador em 2000 com a prefeita Cidinha. Então assim foi indo. Eu fui respeitando as outras pessoas que já vinham lutando, mas com o passar do tempo a gente também não pode só ajudar. Como a gente foi uma escola, aprendeu, a gente também tem que falar o que aprendeu. Aí em 2002, em 2004 eu fui candidato a vereador. Em 2004 fui candidato a vereador com o grupo do Marcos, e aqui pelo distrito de Alto Alegre, mas não consegui ser vereador. Tirei 258 votos e até hoje eu agradeço essas pessoas que votaram para mim, e são pessoas que acreditaram em mim. São 258 pessoas que acreditaram na minha pessoa, teve confiança como que eu podia fazer um bom trabalho. Fui prejudicado na época, porque eu além de ser candidato a vereador, eu era presidente do Conselho do Desenvolvimento Comunitário do Distrito.
E o Conselho do Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Alto Alegre foi que recebeu aquela patrulha mecanizada que o Ricardo deu. Então estava sob meu comando. E eu fazia um trabalho sobre lixo em Alto Alegre. E esse trabalho do lixo é um trabalho muito interessante, importante no meu ponto de vista. Então, como as pessoas aqui, haviam algumas pontas de ruas que o pessoal jogava o lixo na ponta da rua, prejudicando então aqueles moradores que moravam ali. Coisa que o brasileiro não deve fazer, é dispensar o seu lixo da sua casa e jogar em uma outra área. O que vai acontecer? Aquela área, o lixo vai prejudicar aquelas pessoas que moram ali. E ele se livrou do lixo na casa dele. Não pode fazer isso. O lixo é seu, você tem que cuidar dele até o momento em que o caminhão passa na frente da sua casa fazendo a coleta. Até esse momento você é responsável pelo seu lixo. Mas o que havia acontecido era o seguinte: o pessoal pegava o seu lixo e jogava na ponta de rua. Então, um certo dia, uma pessoa jogou um cachorro morto na porta da casa lá do cidadão. E aí esse cachorro fedeu, aí de repente tinha até urubu baixando na frente da casa do cidadão. Então aí esse cidadão me procurou como representante do conselho e me disse que a coisa estava acontecendo assim, assim, assim. Então aquilo lá me tocou. Eu me senti que aquilo não podia acontecer. Aí fiz um ofício, falei, eu tenho que resolver esse problema de lixo. Fiz um ofício, mandei para a usina Alto Alegre, na qual fui bem atendido. Fui maravilhosamente bem atendido pelo Sidney, que é o diretor da usina. E nesse ofício eu fui correspondido para que eles doassem tambores para a gente colocar, fazer lixeiras, para que o povo, nesses locais pelo menos, eu doasse uma lixeira para aquela pessoa colocar o lixo ali, para que não levasse na casa do outro, entendeu? Tá. O usina Alto Alegre correspondeu muito bem, fez a doação dos tambores e eu trazia esses tambores até aqui na minha casa, cortava ele, dobrava as beiradas para que não houvesse acidente de pessoas se machucar, pegava aqueles tambores e ia lá na casa daquele cidadão e falava: aqui você está recebendo um meio tambor para que você não coloque lixo lá na ponta de rua mais. E assim esse trabalho foi longe. Eu andei, acho que fiz uma doação mais ou menos de uns 800 tambores cortados ao meio. Então esse trabalho foi muito importante. Mas justamente na época da política, que eu era candidato, eu fui prejudicado um pouco por causa desses tambores. Porque veio pessoas de Colorado, pessoas de Alto Alegre ligaram para a polícia que eu estava distribuindo tambores para as pessoas colocar lixo. Mas eu quase que eu era obrigado a distribuir os tambores, porque eu era presidente do Conselho do Desenvolvimento da cidade. Então eu distribuí mesmo os tambores. Só que quando a polícia veio, eu não estava distribuindo tambores. Os tambores já tinham sido distribuídos, justamente com esse trator do conselho. Aí veio um policial de Colorado e quis se prevalecer sobre minha pessoa. Levou eu, pegou eu aqui na minha casa, dizendo que teria sido um flagrante, porque o candidato ao vereador não pode ser preso, a menos que seja em flagrante. Então ele forjou um flagrante e me levou preso. Mas quem estava com